Queridos, vamos à palavra, né? Vamos àquilo que Deus tem para falar conosco, aquilo que o Senhor quer tratar com o nosso coração nessa noite. E eu quero falar para você hoje um texto que está lá no livro de Romanos, no capítulo 8. Nós vamos ler esse capítulo 8 do livro de Romanos. Nós vamos ler o versículo 27 e vamos ler o versículo 28. Não vai dar para falar do versículo 27 e o 28, mas nós vamos falar a respeito do versículo 27, que Deus ele nos deu uma palavra tão poderosa dentro desses dois versículos. Então eu quero repartir com você. A forma como Deus tem falado tem sido tremendo demais, eu sempre falo isso, eu fico tão maravilhada com Deus, porque Deus é poderoso, né? Então nós vamos ler o texto de Romanos 8, está lá no livro de Romanos, capítulo 8, o versículo 27 e o versículo 28. O tema da palavra nessa noite é o Deus imutável. O versículo 27 diz assim: E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo eu acredito que a maioria das pessoas conhecem, né? Que é o versículo 28. Mas o versículo chave aqui para nós hoje é o versículo 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Aleluia. Glória a Deus por essa palavra tão poderosa, por essa palavra tão maravilhosa. Queridos, algumas coisas mudaram nesse tempo que nós estamos vivendo, né? A gente muda, lógico, todo ser humano passa por processo de mudanças, por fase de mudanças. Mulher, então, meu Deus do céu. Tem mês que a gente quer o cabelo de um jeito, tem outro mês que a gente quer de outro jeito, a roupa muda, o corpo muda, né? Então a gente sempre está em constante mudança. Mas eu quero dizer que algumas coisas estão mudando nesse tempo, ou mudaram nesse tempo, mas eu quero dizer nesse tempo em específico, em que a gente está vivendo esse tempo de pandemia, esse tempo que aconteceram muitas mortes, infelizmente, mas que também continuam acontecendo muitas mortes, né, por causa do Covid. Então a gente tem vivido um caos muito grande, o mundo tem vivido, né, não só nós, essa incerteza muito grande. E nós sabemos que as coisas mudaram também no nosso convívio familiar, e também mudaram no convívio coletivo. As coisas mudaram para nós, as coisas mudaram não só para nós aqui, mas no mundo inteiro. As coisas, de uma forma inevitável, começaram a mudar dentro de nós. Então, com tudo isso, nós não somos mais as mesmas pessoas. Eu não sou mais a mesma pessoa. Eu acredito que você também não é mais a mesma pessoa. A gente muda o conceito, a gente muda a maneira de pensar, a gente muda a forma que a gente vê as coisas. Então, muitas coisas mudaram dentro de nós. Só que essas experiências de mudança que a gente passa, essas experiências de mudança que a gente tem na vida, elas têm dois objetivos. Ou elas vão nos fazer crescer, ou elas vão nos fazer retroceder. E algumas pessoas, elas se tornaram ou têm se tornado mais forte e mais confiante por causa dessas mudanças, por causa dessas coisas, desses caos, né? Na verdade, nós temos sido esmagados por causa do caos que o mundo está vivendo. Só que umas se tornaram mais fortes, mas outras pessoas também têm se tornado mais tristes com toda essa situação. Outras pessoas têm se tornado desesperançadas, outras pessoas têm estado deprimidas por causa da situação, do caos, da incerteza que esse mundo está passando. E essas pessoas, elas não conseguem enxergar uma saída. Essas pessoas, elas não conseguem mais enxergar por cima da tempestade, sabe? Olhar por cima do problema, elas não conseguem ver acima das nuvens, elas não conseguem mais enxergar uma saída. Isso é lamentável demais. Elas não conseguem acreditar que acima de tudo isso, que acima de todo o caos, de todo problema, existe uma saída. E claro que existe uma saída, nós cremos nisso. Deus nos garante que existe uma saída. E eu quero te mostrar nessa noite
através da palavra de Deus que tem trazido conforto ao nosso coração, eu quero te mostrar nessa noite que Deus, queridos, Ele continua sendo o mesmo. O nosso Deus, Ele é imutável. Deus, apesar das crises que a gente tem, apesar das constantes mudanças que a gente passa, Deus não muda, Ele continua sendo o mesmo. Apesar dos nossos problemas, apesar das nossas incertezas, apesar do caos que nós vivemos ou que o mundo está vivendo, Deus continua sendo o mesmo. Aleluia! Glória a Deus por isso. Deus continua sendo o mesmo. Lá no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 17, diz assim: que toda boa dádiva, que todo dom perfeito vem do alto, vem dos céus para nós, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e também não existe variação da sua sombra, não existe. Então, Deus não muda, as coisas que vêm para nós, elas vêm do alto. As coisas que nós buscamos do alto. A Bíblia fala que nós temos que buscar as coisas que vêm do alto. Então, apesar de tudo isso, o nosso Deus, Ele é imutável. Deus não vai mudar. Então, tudo que nós queremos que vem do alto para nós, que desce de Deus para nós, que é o Pai das luzes, nele não há mudança, nem sombra de variação. Deus, Ele não vai pensar uma coisa agora e pensar outra depois, porque você o aborreceu. Deus não vai mudar de ideia por causa disso. Deus não fica o tempo todo, agora eu quero, depois eu não quero. Não, Deus não fica cocheando entre dois pensamentos, mudando de ideia a todo tempo. Deus não muda. E eu quero te lembrar que se por acaso, se talvez você se esqueceu, eu quero lembrar você nessa noite. Eu quero lembrar você que a palavra de Deus, ela ainda continua nos trazendo paz, ela ainda continua nos trazendo conforto, ela ainda continua nos trazendo esperança, ou pelo menos deveria continuar, irmãos. A palavra de Deus tem que continuar nos trazendo essas coisas: paz, conforto, alegria, esperança, segurança. A palavra de Deus, isso com toda certeza, ela continua exercendo o poder de mudar vidas, e só Deus tem poder de mudar a vida das pessoas através da sua palavra. Eu posso até influenciar você através da palavra de Deus, através do meu testemunho, mas eu não consigo fazer com que você mude de ideia, eu não consigo fazer com que você mude a sua vida, simplesmente porque eu estou falando aqui, eu não tenho esse poder, mas a palavra que está sendo transmitida nessa noite, através da minha vida, pelo Espírito Santo, ela sim, ela tem poder de entrar no seu coração, na sua vida e transformar você de uma forma completa. Então nós não podemos nos esquecer dessas coisas, que a palavra de Deus, independente do caos, do problema, de tudo aquilo que nós estamos vivendo, a palavra de Deus continua tendo o poder de mudar vidas. Deus, Ele tem se expressado a nós através da sua palavra. Agora mesmo, Deus está se expressando a você através da sua palavra. Deus se expressa através da sua palavra em todo o tempo. Deus se expressa em sua palavra em todas as gerações. Nas gerações que passaram, Deus expressou sua palavra. Na geração que nós estamos vivendo agora, Deus está expressando, está bradando a sua palavra. Nas gerações que virão, Deus vai continuar expressando a sua palavra. E não só expressando a sua palavra, porque Deus também, além de expressar, Ele empenhou a sua palavra. E tudo isso está registrado na Bíblia. Deus empenhou a sua palavra para nós e Ele colocou um documento lá, Bíblia Sagrada, porque a palavra dele está empenhada a nosso favor. Aleluia! No livro de Mateus, no capítulo 24, no versículo 35, diz que os céus vão passar, diz que a terra vai passar, tudo isso um dia vai terminar, vai ter um fim, mas continua dizendo assim, Jesus dizendo: mas as minhas palavras jamais, nunca, em absoluto, as minhas palavras jamais passarão. Glória a Deus, louvado seja Deus. A palavra de Deus empenhada, assim como o propósito de Deus, não mudam, assim como o próprio Deus, não mudam.
Deus não muda e a sua palavra não muda. Nada vai poder interferir na natureza de Deus. Por mais que a gente viva o caos, por mais que a gente fique triste ou viva os piores problemas que podem aparecer na vida de um ser humano na face dessa terra, nada pode interferir na natureza de Deus. O curso desse mundo não vai interferir na natureza de Deus. Os problemas não vão interferir na natureza de Deus. Eu não estou dizendo que Deus não se importe. Claro que Deus se importa, mas tudo isso não interfere na natureza de Deus. O nosso pecado ou o pecado da humanidade não interfere na natureza de Deus. Se as pessoas querem pecar ou não, isso não interfere na natureza de Deus. A indecisão que as pessoas têm, eu quero servir a Deus, eu não quero, eu vou para a igreja, eu não vou, eu vou mudar de vida ou não vou. Isso tudo, se eu vou aceitar o Senhor ou não, não interfere na natureza de Deus. Nada disso muda quem Deus é. Deus é Deus apesar de nós. Deus é Deus independente de nós. Glória a Deus, aleluia. No livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 13, diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado. Você entendeu isso? Deus não pode ser tentado. Queridos, nada, absolutamente nada. Pense em alguma coisa, nada, em absoluto, pode afetar, ou mudar, ou corromper, ou interferir na natureza de Deus. Nada pode mudar quem Deus é. A natureza de Deus, ou os atributos de Deus, ou o caráter de Deus, que é a mesma coisa. Quando eu falo de natureza de Deus, eu estou falando dos atributos de Deus e eu estou falando do caráter de Deus. Tudo isso significa firmeza nas suas atitudes. O caráter é justamente isso, é quem nós somos e não mudar, independente das circunstâncias. Caráter é empenhar a sua palavra e manter a sua palavra. Então Deus empenhou a sua palavra a nosso favor e Ele mantém a sua palavra independente das circunstâncias, independente de qualquer coisa. Deus é Deus e Ele não muda. E tudo isso, a natureza, os atributos ou o caráter de Deus, tudo isso são características próprias, características únicas de cada pessoa, nesse caso do nosso próprio Deus. A natureza, os atributos ou o caráter, tudo isso marcam pela nossa atitude, são marcados pela nossa atitude e pelo nosso comportamento. Não tem como argumentar de quem Deus é, porque Ele mantém a sua natureza, os seus atributos e o seu caráter. Por exemplo, a natureza de Deus é ser santo. A natureza ou o caráter ou os atributos de Deus é ser fiel, é ser bom, é ser justo, é ser amor. Nenhum de nós, eu não tenho, você não tem, nós não temos essas características por nós mesmos. Ser bom, ser fiel, ser santo, ser justos, ser misericordiosos. Nenhum de nós tem essas características por nós mesmos, como parte da nossa natureza humana. Sem que tudo isso, sem que essas características tenham sido marcadas ou manchadas pelo pecado em algum nível da nossa vida. Nós até dizemos que somos bons. Nós costumamos dizer, eu sou fiel. Eu sou justo. Ou talvez nós dizemos assim, eu sou misericordioso com as pessoas. Nós até podemos dizer que amamos as pessoas. Eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Eu amo as pessoas. Nós costumamos dizer isso. Mas em algum momento da nossa vida, queridos, nós podemos falhar em todos esses sentimentos que nós dizemos ter. Por causa do pecado que manchou a nossa vida, que corrompeu os nossos sentimentos. E eu vou te dizer, por que nós falhamos em algum momento da nossa vida? Por que nós podemos falhar em algum momento da nossa vida nos nossos sentimentos? Nós falhamos porque as nossas boas características humanas, elas são sempre limitadas. Nós podemos falhar com as pessoas. Por isso, nós até podemos
afirmar que se nós tirarmos Deus de nós, não vai restar nada de bom em nós. Nós só somos bons e fiéis porque nós temos Deus na nossa vida. Então, se a gente tira Deus de nós, vamos nos anular, vamos tirar Deus da nossa vida. Se a gente tira Deus de nós, não vai sobrar nada de bom em nós, a não ser a nossa natureza, que já foi corrompida pelo pecado, que já foi corrompida por causa do pecado lá atrás, lá no início da humanidade, por causa do pecado de Adão. Por exemplo, existe uma diferença enorme entre a justiça de Deus e a nossa justiça. A nossa justiça, geralmente, ela é injusta. Por isso Deus não nos dá liberdade para julgar as pessoas. Por isso nós não podemos fazer um julgamento, porque nós até podemos errar nesse julgamento. Acontece de nós errarmos no julgamento com as pessoas. Porque a nossa justiça humana, ela é falha. Agora, a justiça de Deus, não. Por isso que o nosso Deus é imutável. A justiça de Deus, ela é perfeita. A Bíblia diz que Deus, ele é o justo juiz. Então, Deus, ele é imparcial no nosso julgamento. Deus, quando ele julga a humanidade, ele julga com justiça. Por isso é melhor nós cairmos na mão de Deus, como diz Davi, do que cairmos nas mãos dos homens. Porque quando Deus julga, Deus, ele nos julga com justiça, porque ele é justo. Nós podemos fazer outro comparativo entre o nosso amor, o amor humano e o amor de Deus. O amor humano, ele é sempre, ou geralmente, não vou dizer sempre porque é muito pesado, o amor humano, ele é permissivo. O amor humano, ele é condicionado. É um amor condicional, um amor com condições, um amor com interesse. Olha a diferença, a nossa diferença para a diferença do nosso Deus. Por isso que Deus permanece sempre o mesmo Deus. Nós até podemos mudar de acordo com as nossas emoções, mas Deus permanece sempre o mesmo Deus. O amor de Deus e o nosso amor é completamente diferente. Na verdade, é incomparável. Então nós, com o nosso amor humano, nós temos esse amor permissivo e condicional. Nós temos interesse no nosso amor, nós amamos com aspas. As pessoas geralmente dizem, eu te amo, mas, eu te amo, porém. Então, em nome do amor, tem pessoas que matam. Em nome do amor, tem pessoas que enganam. Em nome do amor, as pessoas traem, mentem umas para outras. Queridos, nós temos que entender que não existe várias formas de amar. Não existe eu amo do meu jeito, por isso que eu faço essas coisas. Não existe isso. Nós podemos expressar o nosso amor de formas diferentes. Sim, o amor que eu sinto pelo meu marido é de uma forma, eu expresso de uma forma. O amor que eu sinto pelos meus filhos, eu expresso de uma forma diferente. Mas amor é amor e pronto. Não tem essa de eu amo do meu jeito, não. O amor é um só. Lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 4 e 7, eu não podia deixar de falar de 1 Coríntios 13. Diz assim o versículo 4. De 4 a 7 nós vamos ler. O amor é sofredor. O amor é benigno. É esse tipo de amor que Deus espera de nós. O amor é benigno, ou seja, o amor é bondoso. O amor não é invejoso. Ou seja, o amor não tem o desejo de possuir alguma coisa que é de outra pessoa. O amor que nós devemos ter e o amor com que nós devemos amar as pessoas, ele não trata com leviandade, não é um amor irresponsável, não é um amor insensato. O amor que nós devemos amar as pessoas, ele não ensoberbece, não é um amor arrogante, orgulhoso, que se coloca acima de tudo e de todos. O amor não se porta com indecência, o amor não se porta com falta de respeito, com desonestidade, com mentira, com falsidade. O amor não busca os seus interesses. Olha que tremendo isso. Esse é o amor de Deus, esse é o amor que Deus nos ensina a amar. O amor não busca os seus interesses, mas ele busca o interesse dos outros. O amor não se irrita, o amor não suspeita mal, o amor não anda de mãos dadas com a injustiça,
mas o amor anda de mãos dadas com a verdade em todo o tempo. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, o amor tudo suporta. Queridos, é esse amor de Coríntios 13 que Deus nos ensina, é o amor que nunca falha. Se o nosso amor, se ele não tiver fundamentado em 1 Coríntios 13, então nós precisamos rever o nosso conceito de amor. Então nós precisamos rever o tipo de amor que nós temos transmitido para as pessoas. Nós temos que rever essas coisas. O nosso amor, ele é falho. Nós, com a nossa natureza humana, o nosso amor, ele é falho. Nós amamos com aspas, com condições, mas Deus nos ensina a amar com o amor de 1 Coríntios 13, com esse amor que está descrito na Bíblia para nós. Agora, o amor de Deus é incomparável. Não tem como comparar o amor de Deus com o nosso amor. Porque enquanto o nosso amor é condicionado, o amor de Deus é incondicional. Não há nada que nós fazemos que mude o amor de Deus. Não há nada que você faça que vá mudar o amor de Deus por você. O amor de Deus permanece o mesmo, assim como Deus permanece o mesmo. No livro de João, no capítulo 3, o versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que tremendo! Deus amou o mundo de tal maneira. Olha a diferença do amor de Deus para o nosso amor. Deus já sabia do pecado de cada um de nós antes de enviar Jesus, mas Ele amou o mundo de tal maneira. Deus já sabia do meu pecado e do seu pecado, mas Ele amou você de tal maneira. Sabe, Deus já sabia de tudo isso, de todo o pecado que existia, que ia existir ainda nas gerações futuras. Deus já sabia. Mesmo assim, a palavra diz que Ele amou o mundo de tal maneira. Ou seja, Deus amou o mundo de uma maneira inexplicável. Olha a diferença do amor de Deus. O amor de Deus, ele não diminui quando nós pecamos. O amor de Deus não aumenta porque nós somos bons, porque nós decidimos ajudar alguém. Não, o amor de Deus não diminui, ele permanece o mesmo. Porque Deus não tem amor, queridos. Deus é amor. Deus é amor em toda a sua essência. Deus é amor na sua natureza. Porque quando nós temos alguma coisa, nós podemos perder aquilo. Mas quando nós somos alguma coisa, isso está impregnado em nós. Então Deus não tem amor. Porque se Ele tivesse, Ele podia perder quando nós pecamos ou quando nós erramos. Mas Deus é amor. Isso faz parte da natureza, da essência, do caráter de Deus. Então, por mais que a gente ou seja bom, ou viva uma vida de pecado, por mais que o mundo esteja vivendo o caos que está vivendo, por mais que as pessoas não se decidam por Deus, nós não podemos interferir na natureza de Deus. Você não pode interferir, eu não posso interferir na natureza de Deus. Agora, por outro lado, Deus pode interferir na nossa natureza. Deus pode interferir nas nossas emoções. Deus pode interferir no nosso caráter. Deus pode interferir na nossa mudança de vida. Deus pode interferir nos nossos atributos. Deus pode interferir na natureza, mas se nós permitirmos que Deus interfira. Eu não consigo interferir na natureza de Deus. Por mais santo que exista aí nesse mundo, qualquer pessoa que seja, não pode interferir na natureza de Deus, mas Deus pode interferir na nossa natureza que foi corrompida pelo pecado. Deus é imutável, Deus é tremendo, o nosso Deus não muda. Você precisa entender isso de uma vez por todas. Agora, se nós não crermos na imutabilidade de Deus, se nós não crermos que Deus não muda, queridos, o que vai ser de nós? Você precisa crer que Deus não muda.
Se você perder a fé na palavra de Deus que foi empenhada sobre a sua vida, o que vai restar para você? Se nós perdermos essa fé, o que vai restar para nós? Meu Deus, o mundo está caindo na nossa cabeça. Nós não sabemos se esse vírus vai acabar, se vai vir coisa pior. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco, o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos, queridos. Se nós perdermos a nossa fé na palavra de Deus, se nós perdermos a nossa fé no nosso Deus, que é imutável, o que vai restar para nós? Não julgue e não compare Deus por causa dos seus sentimentos. Não é porque você está vivendo uma situação de tristeza ou um problema muito grande, é que Deus vai diminuir ou vai deixar de ouvir você, não. Não julgue Deus por causa dos seus problemas ou não compare Deus por causa dos seus sentimentos. O que nos mantém confiantes, o que nos mantém cheios de esperança, é justamente isso. É saber que Deus não se corrompe por causa de tudo que as pessoas ou o mundo está passando. O que nos mantém confiantes e cheios de esperança é continuar acreditando e sabendo que Deus não muda. Aleluia! Glória a Deus! No livro de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8, diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele permanece eternamente sendo o mesmo Deus. Aleluia! Precisamos crer que Deus não muda. Malaquias 3, no versículo 6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo. O próprio Deus dizendo: eu, o Senhor, não mudo. Aleluia! Glória a Deus! Nós podemos ter uma esperança, uma confiança constantes, porque Deus não muda. Quando nós lemos o texto base dessa noite, que foi Romanos 8, capítulo 8, versículo 27 e versículo 27 e 28, é interessante nós notarmos nesse texto, e agora eu quero entrar no texto, é interessante nós notarmos nesse texto que é esse próprio Deus que nós estamos falando e vivendo, Ele, esse próprio Deus imutável, que examina, que investiga minuciosamente o nosso coração, porque é assim que o texto está dizendo. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Queridos, é o próprio Deus que está examinando o nosso coração, o nosso Deus imutável, que está investigando o nosso coração. Isso pode ser preocupante para nós, ou pode não ser preocupante para nós. Depende do que tem passado no seu coração, depende de como está o seu coração, depende do que está oculto aí dentro do seu coração. Mas Deus está neste exato momento examinando de uma forma minuciosa o seu e o meu coração. Ele está investigando o nosso coração, porque Ele é aquele que examina os corações. Mas por que Deus faz isso? Por que Deus está examinando os nossos corações nesse exato momento? Deus faz essas coisas, irmãos, porque Ele nos ama. É por nos amar que Deus faz questão de examinar o nosso coração. Deus não nos examina com a intenção de nos condenar, mas Deus, Ele nos examina com a intenção de salvar as nossas vidas daquilo que possivelmente possa nos afastar dEle. Às vezes a gente pode se enredar em algumas coisas, porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, e a gente pode se enredar e viver algumas situações achando que nós estamos tomando a decisão certa, quando na verdade nós estamos indo por um caminho completamente oposto àquilo que Deus quer para nós. Por isso Deus examina o nosso coração com o propósito de nos salvar, de nos trazer de volta a Ele. Por isso nós temos em nós a luz do Espírito Santo. Por isso nós temos o Espírito de Deus que mora dentro de nós. Aqui em casa, nós somos talvez nós somos até extremos, né? No cuidado com os nossos filhos. Nós somos muito cuidadosos com os nossos filhos.
nós examinamos os nossos filhos. Nós queremos saber o que está no coração dos nossos filhos. Nós ficamos preocupados quanto ao tipo de brincadeira, onde vão subir, se vão correr, se vão cair, se vão se machucar. Nós tentamos cercar os nossos filhos o máximo para evitarmos acidentes. Nós tomamos todo esse cuidado. Tudo bem que a gente pode, de repente, até exagerar demais no cuidado. Mas nós, como pais terrenos, nós temos esse cuidado aqui em casa com os nossos filhos. Agora, se a gente esmiuça, examina, se a gente toma todo esse cuidado com os nossos filhos, imagina Deus. Nós que somos terrenos temos esse cuidado. Agora, e Deus, que é o nosso Pai Celestial, que é o nosso Pai perfeito? Deus, Ele cuida de nós. Deus, Ele nos ama com um amor incomparável e com esse amor incondicional. Deus, Ele não se distrai em tempo nenhum com esse cuidado conosco. Deus, Ele cuida de nós, por isso Ele examina de uma forma minuciosa o nosso coração, é o que o texto está dizendo. Deus, Ele não tira os olhos de nós por nenhum segundo sequer. Tamanho amor, tamanho cuidado de Deus por nós. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar e examinam os maus e examina os bons. Deus está examinando o coração de maus e de bons, de toda a humanidade. Deus está nos examinando nesse momento. Então, quando nós lemos esse texto de Romanos no capítulo 8, nós vemos e entendemos esse grande cuidado de Deus para nós. Deus examina o nosso coração. Deus esmiuça, Ele está esmiuçando agora o seu coração. Deus está vasculhando agora o seu coração de uma forma detalhada, para saber do que você precisa, para saber o que você está passando, para saber o que você está vivendo, porque Deus, Ele está examinando por amor a nós. E Ele sabe, o texto diz, qual é a intenção do Espírito. E esse Espírito que o texto fala não é o nosso Espírito, mas é o Espírito de Deus que está em nós. Então Deus examina os nossos corações e Ele sabe qual é a intenção do Espírito. Intenção é aquilo que se pretende fazer. Então Deus sabe aquilo que o Espírito pretende fazer em nós. Deus sabe qual o propósito, Deus sabe qual é o plano do Espírito Santo, Deus sabe qual é a ideia do Espírito Santo para nós. O texto diz que é Ele, o Espírito Santo, que segundo Deus intercede pelos santos. Ou seja, aquilo que o Espírito Santo tem feito nas nossas vidas, aquilo que o Espírito Santo tem feito em nós é segundo, ou seja, é de acordo com a vontade de Deus. Aquilo que o Espírito Santo tem feito com o propósito, com o plano, com a ideia, é de acordo com a vontade de Deus, está em concordância, está alinhada à vontade de Deus, está andando na mesma linha, está em alinhamento com aquilo que Deus tem para nós. Entre Deus e o Espírito Santo, a nosso favor, existe uma concordância. Aleluia! O Espírito Santo, ele intercede pelos santos. Existe uma intercessão do Espírito Santo para nós e por nós. Existe o conselho do Espírito Santo a nós, porque ele fala ao nosso espírito, ele fala ao nosso coração. Existe um direcionamento do Espírito Santo de Deus para nós. Você acha que Deus colocou o Espírito Santo à nossa disposição, morando dentro de nós? Por quê? Existe um propósito nisso tudo. Então ele intercede, ele nos aconselha, ele nos direciona. Tudo isso faz parte do propósito, do plano, da ideia de Deus para nós e a nosso respeito. Então, quando a Bíblia diz que o mesmo Espírito, lá no livro de Romanos, capítulo 8, 27, que nós lemos, o mesmo Espírito, porque é o Espírito que intercede por nós, o mesmo Espírito, ela está dizendo que o Espírito que está em Deus é o mesmo Espírito que está em nós. Aleluia! Deus enviou do seu próprio Espírito para habitar dentro do homem. O Espírito Santo, ele testifica, ele comprova com firmeza, ele afirma com certeza que eu e você, lá no nosso espírito, ele afirma isso, que nós somos filhos
de Deus. O Espírito Santo faz isso a todo tempo. É Ele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. E com isso tudo Deus está esmiuçando, Deus está olhando, Deus está analisando intimamente o nosso coração. Porque o Espírito de Deus está em nós. O Espírito de Deus é luz para nós, irmãos. Ele é luz. Agora, se nós tirarmos o Espírito Santo de Deus de dentro de nós, porque nós escolhemos não querer mais andar e compactuar com o Espírito Santo de Deus em nós, se nós tirarmos o Espírito Santo de Deus em nós, todo o nosso corpo vai se tornar em trevas, porque nós só somos luz por causa do Espírito de Deus em nós. Aleluia! Deus é imutável, Deus é tremendo. Então, se você está passando por qualquer que seja a situação, a provação ou problema, como você queira dizer, queridos, não importa o que você está passando, Deus continua sendo o mesmo, Deus não muda, Deus continua ouvindo você, Deus continua esmiuçando o seu coração, sondando o seu coração, analisando o seu coração. O Espírito de Deus continua incomodando você, intercedendo por você, falando com você. Deus continua sendo o mesmo Deus em todo o tempo. Então não desista, não se aflija, não se apavore por causa de tudo que tem acontecido na sua vida ou à sua volta. Deus continua sendo o mesmo Deus em todo o tempo. Por isso Ele colocou o Espírito Santo dentro de nós, para nos dar essa certeza, para nos dar essa firmeza, porque tem dias, claro, que nós vamos estar tristes, tem dias, é claro, que nós vamos chorar, tem dias que vai doer, que vai pesar sobre nós o problema, mas nós não podemos desistir, porque o Espírito Santo é a luz que nos direciona ao Deus que é imutável, ao Deus que nós servimos e nos faz ter esperança, e nos faz ter fé, e nos leva a continuar nessa caminhada cristã. Aleluia! Você precisa entender uma coisa nessa noite. Entenda de uma vez por todas. Deus, Ele se importa com você. Deus, Ele se importa conosco. Independente de quem você é, ou do que você tem feito, ou do que você fez, Deus, Ele se importa com você. Deus não se corrompe por causa das nossas emoções. Deus é confiável, irmãos. Por que Deus é confiável? Porque Ele não muda. Deus permanece sendo o mesmo Deus. Deus não muda de opinião. Deus não se desvia do propósito dele porque as suas emoções não estão legais hoje. Não, Deus permanece o mesmo Deus. Independente de quem somos ou do que nós fazemos, Deus, Ele não muda de opinião a nosso respeito. Independente do pecado que você praticou no seu passado, talvez você pense, meu Deus, estou vivendo uma vida de pecado, ainda há tempo de você mudar e se voltar para o Senhor. Então, independente do seu passado ou do seu pecado, Deus continua investindo, Deus continua acreditando em você. Você não acredita mais? Você não acredita nos seus sonhos, no seu potencial, no propósito? Deus continua acreditando em você, mesmo que você não acredite. Deus continua investindo e acreditando em nós. Mas por quê? Simplesmente porque o nosso Deus é o Deus imutável. Aleluia! E é por Ele ser esse Deus imutável que nós podemos continuar acreditando nas promessas e nos planos de Deus para nós. Continuar acreditando nas promessas e nos planos de Deus para toda essa geração que nós estamos vivendo, independente do que você tem ouvido, independente das notícias, independente do que você tem visto. Continue acreditando no Senhor. Continue confiando na palavra dele que foi empenhada a nosso favor. A Bíblia é um documento, é a palavra de Deus empenhada para nós. Deus é um Deus imutável. Coloque isso no seu coração e creia em nome de Jesus que Deus é um Deus imutável. Aleluia! Como é maravilhoso nós ficarmos, nós estarmos e permanecermos na presença desse Deus que é imutável. Glória a Deus! Aleluia!
Louvado seja Deus. Queridos, ai de nós se Deus mudasse de ideia. Ai de nós se as nossas emoções, se o nosso caráter, se a nossa natureza humana, que é corruptível, que pode ser corrompida, ai de nós se nós interferíssemos no caráter, nos atributos ou na natureza de Deus, ai de nós. Mas por graça e favor e misericórdia, Deus permanece sendo o mesmo Deus hoje, o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente será o mesmo Deus. Deus é Deus apesar de nós. Deus é Deus apesar do caos, aleluia. Deus é Deus apesar do caos, apesar dos problemas, apesar das aflições, apesar das crises que estão acontecendo, apesar das crises que virão. Deus continua sendo o mesmo Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu vou orar por você nessa noite, para que você continue com seu coração queimando por causa da presença de Deus. Para que o seu coração, se não está queimando, se você não tem sentido a presença de Deus, então se agarre a essa palavra, que Deus é um Deus imutável, que Deus não muda, que Deus continua sendo o mesmo Deus, apesar de nós e independente de nós. Se agarre nessa palavra, se agarre na palavra de Deus que é empenhada a nosso favor, querido, se agarre a isso, para que, de fato, o Espírito de Deus comece a queimar no seu coração e você comece a ter mais esperança, mais fé e mais paz em tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glorificamos o teu nome, exaltamos o teu nome, engrandecemos o teu nome. Ao Senhor a honra, a glória, o louvor, o domínio pertence a ti, o domínio está em suas mãos, o domínio de todas as coisas está em suas mãos, Senhor. Se o mundo está do jeito que está, meu Deus, não é culpa do Senhor, pelo contrário, nós, meu Deus querido, é quem somos culpados. A humanidade, meu Deus, é culpada de tudo isso que está acontecendo por causa do pecado, Senhor. Deus querido, o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus soberano, que tem tido misericórdia de nós, que tem olhado para nós com seu olhar de amor, com esse amor incondicional sobre as nossas vidas, Pai. Nós te louvamos pela tua grandeza, nós te louvamos pela tua beleza, nós te louvamos, meu Deus querido, pela tua imutabilidade, Senhor Deus. Nós somos gratos ao Senhor, nós continuamos aqui, meu Deus, servindo a ti, mais confiantes, meu Deus, em tudo aquilo que a tua palavra nos promete, Senhor, que nós somos mais que vencedores, que nós podemos passar pelas crises, pelos caos, meu Deus querido, que virão, meu Deus, ainda, e que esse caos que nós estamos vivendo, porque o Senhor é conosco, Pai. Nós acreditamos que o Senhor está conosco, que o Senhor está no barco conosco, Senhor Deus, e que o Senhor permanece junto conosco, cuidando de nós, nos guardando em todo o tempo, porque os olhos do Senhor têm estado em nós. O Senhor, meu Deus querido, tem esmiuçado, tem sondado o nosso coração, meu Deus, de uma forma inexplicavelmente grandiosa por causa do seu amor. Obrigada por esse amor, Senhor. Obrigada por nos amar primeiro, obrigada por nos escolher, obrigada por nos dar a oportunidade de ouvir a sua palavra, obrigada por nos dar a oportunidade de mudar por causa dessa palavra. Obrigada, meu Deus, por nos esperar. Obrigada por acreditar em nós. Obrigada, meu Deus querido, por não desistir de nós, Pai. Nós te louvamos, meu Deus querido. Nós te agradecemos pela tua presença. Te agradecemos por essa palavra tão poderosa que foi ministrada nos nossos corações, Pai. Nós louvamos e bendizemos o seu nome e derramamos diante de ti, meu Deus, toda a nossa gratidão nessa noite, Pai. Todo o nosso coração, Senhor. Trate com a nossa natureza, Senhor, que é humana, meu Deus, a nossa natureza que pode se corromper. Trate com os nossos sentimentos, meu Deus, que podem variar, que podem titubear, Senhor, mas que o teu Espírito Santo nos conduza, nos aconselhe, porque ele é luz, meu Deus querido, é a luz do Senhor que existe dentro de nós. Nós te agradecemos pela vida de cada um dos irmãos que estão participando aqui conosco.
pela vida da tua igreja que tem permanecido, que tem acreditado nesse ministério, Senhor Deus, nesse ministério que não é só meu ou do pastor, mas esse ministério que é nosso, que é da igreja, que é o ministério de ganhar vidas, que é o ministério de pregar o evangelho do nosso Cristo vivo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoe cada família, abençoe as dispensas, meu Deus querido, que haja prosperidade do Senhor, que haja cura, que haja restauração nos casamentos, que haja alegria, Senhor, que haja paz, meu Deus querido, que haja contentamento em tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, em tudo aquilo que o Senhor vai nos dar, que haja contentamento nos nossos corações pela Tua presença, mas que possamos sempre buscar mais de Ti, que possamos sempre estar sedentos do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada um dos irmãos. Eu abençoo a vida da irmã Irenice, que está fazendo aniversário hoje. Deus abençoe a vida dela, toda a sua família, essa mulher que tem sido, meu Deus querido, um referencial dentro da sua casa. Que o Senhor possa ministrar a sua bênção, Senhor, de uma forma abundante, poderosa e sobrenatural sobre a vida da irmã Irenice. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, Deus abençoe de uma forma poderosa a sua vida, que você possa estar atento àquilo que Deus vai fazer nesse tempo, que você possa estar com o coração sensível à voz de Deus, em tudo que nós temos dito aqui, em tudo que nós temos vivido aqui. Obrigada por permanecer. Eu tenho certeza que Deus, Ele está falando no seu coração com um propósito. Você tem permanecido porque Deus tem um propósito. Eu já disse lá no início, Deus não fica devendo nada a ninguém, então permaneça. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Permaneça firme e fiel, porque eu creio, em nome de Jesus, que grandes coisas o Senhor ainda tem para fazer nas nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus! Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Se precisar de nós, estamos aqui à disposição dos irmãos, tá bom? Estamos à disposição de vocês, tá certo? Deus abençoe a cada um. Aleluia.